Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Pessoal, vamos tentar aqui uma estratégia nova de gravação para ver se eu consigo fazer com que a nossa aula fique ainda mais didática, com que ela fique ainda melhor. Especialmente essa, que é bem interessante, é bem importante, a gente vai explorar as competências na Constituição, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a gente já viu que repartição de competências se refere à partilha constitucional do poder no Estado Federal. E a gente já sabe que no Brasil a repartição de competências é orientada pelo princípio da predominância do interesse, certo? Vamos dar a sequência. Onde é que essas competências estão na Constituição? O que é que a gente tem para falar delas? Pessoal, primeira coisa, artigo 21 da Constituição Federal. O artigo 21 vai trazer a competência exclusiva da União. Essa é uma competência material, é uma competência administrativa, ou seja, ela é não legislativa. É uma competência para fazer alguma coisa. E é uma competência bem interessante porque ela é indelegável. A União não pode passar essas atividades para ninguém, nem para o Estado membro, nem para o Distrito Federal, nem para o município. São da União e é apenas da União. Então, artigo 21, competência exclusiva da União, tá certo? Artigo 22, também da União, só que aqui é competência privativa. A competência privativa é uma competência legislativa que pode ser delegada nos termos da própria Constituição. Então, artigo 22, competência privativa pode ser delegada. E aí você olha para mim e pergunta, Paulo, como é que eu vou saber separar, como é que eu vou saber diferenciar exclusiva de privativa? A competência exclusiva é uma competência material, a competência privativa é uma competência legislativa. Para você não confundir na hora da prova, se estiver perguntando qual é que delega, qual é que não delega, você pensa no seu banheiro. E aqui está uma técnica mnemônica interessante. Lembra do teu banheiro. No teu banheiro tem a tua escova de dentes. Associe escova a exclusiva. Escova de dentes é um negócio que você não empresta para ninguém, você não deixa outra pessoa usar. Às vezes você está num relacionamento, você beija a pessoa na boca, mas não deixa ela usar a tua escova. Por outro lado, privativa também lembra uma coisa que tem no teu banheiro, não lembra? Ah, o trono. O trono você até deixa outra pessoa usar, você até empresta. Então, privativa pode ser delegada, pode ser transferida aos estados. Pronto. Vimos artigo 21 e artigo 22. Artigo agora 23, pessoal. Artigo 23 é a competência comum, também chamada de paralela ou cumulativa. A competência comum pode ser exercida por todos os entes federativos. Então ela vai ser exercida pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Para evitar a superposição de esforços, leis complementares irão estabelecer as estratégias de cooperação entre os entes federativos. Por que é que existe uma competência comum? Porque ali são coisas que todos precisam fazer para ver se funciona, para ver se dá certo, tá bom? E aqui você já diferencia a competência comum da competência exclusiva com base na predominância do interesse, porque no artigo 21 é uma competência material exclusiva da União, porque só a União é capaz de fazer. No artigo 23 é uma competência comum, porque são coisas que é necessário que todos os entes façam para ver se funciona, para ver se dá certo. Vamos lá, volta para o artigo 21. Declarar a guerra e celebrar a paz. Só quem pode fazer isso é a União. Artigo 23. Preservar a fauna e a flora. Isso você precisa que todos façam para ver se funciona, para ver se dá certo. Artigo 24. Competência concorrente. A competência concorrente também é uma competência legislativa. E aqui ela tem um detalhe interessante. Na competência concorrente, pessoal, cabe à União o estabelecimento de normas gerais para manter uma uniformidade em todo o território nacional. Os Estados-membros, entretanto, poderão legislar questões específicas para atender suas peculiaridades, suas particularidades, tá bom? Só que, se a União não legislar, se ela for omissa, o Estado poderá legislar tudo, a parte geral e a parte específica. Se a União legislar depois, vai suspender a eficácia da norma estadual nessa parte geral, no que lhe for contrária. Atenção, não revoga, não existe revogação de lei estadual por lei federal. O que vai acontecer é apenas uma mera suspensão da eficácia, tá bom? Então vamos lá, recapitulando e fechando, competência concorrente é uma competência legislativa que é dividida entre a União e os Estados-membros. A União coloca as normas gerais, os Estados colocam as normas específicas, cada Estado colocando para atender suas particularidades, suas peculiaridades. Se a União não legislar, o Estado legisla tudo. Se a União legislar depois, suspende a eficácia da norma estadual no que for contrário, ou seja, na parte geral.
Competências dos Estados-membros. Os Estados têm algumas competências que lhes são expressamente atribuídas pela Constituição, como a sua competência tributária, competência para explorar serviço de gás canalizado, definir regiões metropolitanas, etc. Mas, além disso, o Estado tem o que a gente chama, os Estados-membros têm o que a gente chama de competências remanescentes. O que é que são competências remanescentes? Tudo o que não estiver distribuído na Constituição. O que a Constituição não disse que é da União, não disse que é do município, não disse que é do Distrito Federal, o que a União não separou, o que ela foi omissa, o que não está escrito lá, vai ser competência dos Estados-membros. Então a Constituição vai dizer, são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. O que é que vai ser vedado, proibido aos Estados? O que já tiver sido separado para a União, para o município, etc. Tá bom? Certo. E competências dos municípios vão estar no artigo 30 da Constituição, são competências materiais e legislativas, e a principal característica delas, a principal peculiaridade delas, o que faz com que você identifique imediatamente, com base no princípio da predominância do interesse, é que as competências municipais são sempre para questões de interesse local. Assuntos de interesse local. Então, um exemplo aqui, criar e suprimir distritos, isso é interesse local. Legislar sobre assuntos de interesse local, isso é óbvio, interesse local. Então, a competência dos municípios é sempre sobre questões de interesse local. Voltando um pouquinho agora, você pode estar perguntando, você pode estar se preparando para me perguntar: Pablo, dá um exemplo de uma competência remanescente dos Estados-membros. Algo que não está escrito na Constituição e que, portanto, sobra para os Estados. Vamos lá, pessoal. A Constituição estabelece que é competência da União o transporte interestadual e internacional de passageiros. Por outro lado, a Constituição reserva para os municípios a competência no que se refere ao transporte local, o transporte intramunicipal de passageiros, ou seja, dentro do próprio município. O transporte de um município para outro dentro de um mesmo estado, por exemplo, Crato para Juazeiro do Norte, a Constituição não diz nada, ela é omissa. Se ela é omissa, sobra para quem? Para os Estados-membros. Para a gente encerrar essa aula de hoje, ela não ficar muito extensa, uma última observação. As competências remanescentes são dos Estados-membros, isso só vai ter uma pequena exceção no que a gente chama de competência residual em matéria tributária, que é a competência para criar novos impostos. Vocês vão estudar isso em direito tributário lá na frente, 7º e 8º período, tá certo? Mas guardem isso desde já. O que sobra é dos estados, menos a criação de novos impostos, que vai ser da União. Pessoal, encerramos por aqui. Espero sinceramente que tenham gostado. Beijo no coração e bora rochar o nó estudando direito constitucional. Bom danado.